E começa recitando ou a gente se apresenta primeiro? Começa recitando. Começa recitando. Ok. Soneto de fidelidade. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar ou ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, a dor de quem ama, que eu possa dizer do amor que eu tive. Não que seja imortal, posto que é chama, mas que seja eterno, enquanto dure. Vinícius de Moraes. Ai, que lindo, Rai! É com essa poesia cheia de amor, esse clássico maravilhoso, que a gente começa aqui o nosso novo episódio do podcast Minha Vista de um Ponto. Sim. Eu sou Merina Sander. Eu sou Raimundo Neres. E esse é o nosso canal, Minha Vista de um Ponto. Vem com a gente. Vrau. Maravilha de poesia, maravilha de poema, é o amor na sua mais vasta acepção. Quando ele diz assim, de tudo ao meu amor serei atento. Chega a dar um bacolete, de né, gente? tudo ao meu amor serei atento. De tudo. É como se ele dissesse, a minha respiração depende disso. A minha existência depende disso. É lógico que há o exagero do romantismo aí, mas o que seria da vida sem o exagero do romantismo? O que seria da existência sem que a gente pudesse amar com intensidade, viver? Porque viver é amar com intensidade. E amar é viver com intensidade. Ai, que lindo isso, hein, Rai? Tô Poxa vida. poético hoje, cara. Essa poesia é forte demais. Ela traz, ela desperta na gente, assim, aquele sentimento, aquela lembrança daquele amor intenso que a gente já viveu em algum momento da nossa vida. Se não estiver vivendo agora, né, gente? Porque tem gente que está vivendo esse grande amor nesse exato momento. Mas, à medida que as palavras são recitadas, né, os versos são recitados, a gente vai lembrando daquele grande amor que preencheu um espaço infinito dentro dos nossos corações. Exatamente. E o amor, ele tem essa capacidade de abrir a nossa alma e de registrar lá. Há um poeta brasileiro que em uma canção ele diz assim, eu tenho tatuado em meu coração o seu nome, numa forma de dizer, está para sempre ali registrado. E o soneto, ele diz isso, de tudo eu vou ser atento, e ele diz sempre. Assim, né? Antes de tudo. E com tal zelo, e sempre, e tanto, olha a palavra, olha a força da palavra, ele diz assim, antes e com muito zelo, com muita energia, com muito cuidado, e sempre. E aí você diz assim, sempre, e tanto. É como se ele dissesse, eu não consigo mais maximizar isso. E quando ele fala que, mesmo em face do maior encanto, eu chego a imaginar a flor mais linda que eu já me encantei até hoje. Sim. Dele se encante mais meu pensamento. Dele quem? Do amor que tive. Sim. Então ele faz essa retomada no termo anterior, né, do amor, para dizer que de todos os encantos que eu possa deparar na minha vida, dele se encante mais meu pensamento. Meus pensamentos, eles vão estar sempre conectados àquele grande amor. Raimundo fala de exagero, né? Esse sentimentalismo exacerbado que o poeta traz aqui pra gente, que o eu lírico expressa. Porque quem expressa aqui não é o autor, né, gente? É o eu lírico. O eu lírico, ele tá dentro do texto ali, falando do tamanho do amor que ele quer expressar e que ele quer viver uma intensidade absurda. Esse poema de Vinícius de Moraes, ele faz parte da segunda geração do modernismo aqui no Brasil. E o Vinícius de Moraes,
ele resgata um clássico, que é o estilo clássico, né? Que é o soneto. O soneto é um estilo lá do lirismo, utilizado muito desde a época do Renascimento, muito presente aqui no Brasil na época do parnasianismo, e ele traz de volta nessa era moderna, né, o soneto, com essa estrutura que o soneto tem, a gente vai precisar falar um pouco disso, né? Quando o Vinícius de Moraes traz, até para trazer uma musicalidade maior, ele organiza esse poema dele em versos. Se a gente observar bem, pegar lá na internet, dar uma lida, a gente vai ver lá que tem blocos de 4 versos, depois mais 4 versos, e mais 3 versos, e mais 3 versos. Então esse soneto ele é formado por 2 quartetos, né? São 4 versos no início, e 2 tercetos, 3 versos ao final. E lá no primeiro quarteto, ele traz esse sentimento exacerbado, assim. E falando de literatura, eu gosto muito das figuras de linguagem. É muito bom. Que poema cheio de figura de linguagem é essa, gente? Sim. Lá no início, lá no primeiro quarteto, ele já usa uma figura de linguagem que chama hipérbato. Sabe o que é hipérbato? Lembra do hipérbato, da tia Cleide, lá da literatura? Eu nunca fui bom em geografia. Aí eu vou falar. Meu Deus. Hipérbato, gente, é uma inversão de termos. E me chamou a atenção quando ele escolheu esse poema, baseado assim, nas coisas que tocam o nosso coração. Sim. E quando o Raimundo trouxe, eu falei, vou estudar, né? E aí eu assisti um vídeo em que Vinícius de Moraes recita esse poema. Sim, e ele fala assim, ó, de tudo ao meu amor serei atento antes. E aí eu falei, gente, mas ele usou esse antes, ele não tinha que dar uma respirada para falar, mas foi ele que fez o poema, será o que ele quis dizer? A ideia dele quando ele fez isso. Ele fez uma inversão de termos. Antes de tudo, ao meu amor serei atento. Ou, ao meu amor serei atento antes de tudo. Então ele pega esse adjunto, né, adverbial, que a gente chama lá no português, e fragmenta. Para quê? Para dar musicalidade, para trazer ritmo para aqueles versos dele. Que gênio, né, gente? Oh. Genial a figura. Aliás, né, gente, é Vinícius de Moraes. É uma pessoa cujo nome, em matéria de poesia, poema e literatura, está acima de qualquer coisa que a gente possa questionar ou mensurar. O grande fantástico disso aí é que este poema ele dá a você a possibilidade de 1000 interpretações além da do próprio autor. Porque quando você lê com a sua visão, com a sua métrica, com a sua forma de enxergar. E se você pretende fechar o poema, não faça isso não. Nem como isso é possível. O poema não é para ser fechado em si. Ele é aberto exatamente para que você possa dimensionar e redimensionar tudo aquilo que você imagina em sua vida. É um poema romântico? Sim, é um poema romântico. Mas se você pode ir além disso, você pode filosofar sobre ele, você pode polemizar sobre ele, porque quando ele sai de falar de vida e no final ele fala de morte, como se fosse algo que vai acontecer, quando ele diz assim, olha, isso é de quem vive e é morrer, mas ainda que eu morra, o amor vive em mim. E isso vai além de qualquer coisa que a gente possa imaginar. Maravilhoso isso aí. Inclusive, um dos pedidos nossos aqui é que você participe com a gente, diga sua opinião, diga o que é que você acha, se você gostou, se você não gostou. Não fala que não gostou, não, fala só que gostou. É mentira, brincadeira. O que é que você não gostou? O que é que você acha que esse poema pode trazer para a sua vida, pode acrescentar para você? O que é que você não sabia que você passou a saber agora? Eu acho que tudo isso acrescenta não só ao poema, como para a gente aqui que está dividindo com você. Ai, com certeza, com certeza. Quando o poeta traz, né, a figura do eu lírico, quando ele fala assim, quero vivê-lo em cada vão momento. Rai, como que você conecta esses versos à sua própria vida? Quero vivê-lo, quero viver o meu amor em cada vão momento. Vão, vulgar, simples. Aquele momento do dia a dia, aquele momento que não é tão estratosférico. Assim. Talvez, essa é a visão talvez muito pequena minha, mas é o que eu estou enxergando aí. Talvez o que ele tenha querido dizer é que o amor não é só feito de grandes eventos, de grandes situações. O amor pode estar no cafezinho, pode estar no apreciar do nascer do sol, pode estar no apreciar do deitar na rede, de um deitar no colo do outro, ele dizer assim, eu quero viver o meu amor em
todos os momentos, em tudo. Na conversa, no riso, às vezes também no choro, por que não? Naquela coisa do acordar pela manhã e dizer assim, olha, que maravilha, eu tenho você aqui do meu lado. E de repente dormir, porque dormir é quando você se desliga e você diz, não é possível haver amor enquanto eu durmo. Sim, eu estou com um amor do meu lado. E isso faz tudo valer a pena. Como diria Fernando Pessoa, tudo vale a pena se a alma não é pequena. E Vinícius de Moraes foi gigante quando ele disse assim, em cada vão momento. E o que é a vida se a gente não trabalhar os pequenos momentos? Afinal de contas, a gente não tem grande momento o tempo todo. Não, né? tem. E se a gente não valoriza o cada vão momento, a gente vai valorizar, nem vai perceber quando o grande momento chegar. E por falar em o tempo todo, vão momento, e votos, e cerimônia, nesse mesmo bloco, né, de versos, nessa estrofe, ele traz uma antítese, né? Quando ele fala que em seu louvor, hei de espalhar meu canto, meu e rir riso, meu riso, e isso. derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. Olha que coisa mágica. Olha na alegria e na tristeza surgindo. Exatamente, aí, né? você foi Será perfeita. Que ele não conectou agora. essa ideia desses votos que a gente faz, né, na hora do matrimônio, da celebração, de estar sempre junto ali do parceiro? Pelo menos é a nossa intenção, né, gente? Ou talvez ele simplesmente tenha percebido aquilo que de repente a gente não percebe. Que a vida, ela é isso aí. A vida não é só alegria e a vida não é só tristeza. As duas coisas, alegria e tristeza, pesar e contentamento, né? Riso e choro, fazem parte da vida. A vida é isso. Não, mas eu vou ser feliz. Sim, você vai ser feliz e vai haver momentos em que você também não vai estar tão feliz. Há um monge que diz, tudo aquilo que sobe tem que descer. Joga. Tudo aquilo que desce vai subir em algum momento. Então, vai haver momentos de alegria e vai haver, com certeza, momentos de tristeza. Nesse ponto, você percebe que a vida é feita disso. Vou fazer uma alegoria dessas que a gente vê na internet. Quando você vai fazer um exame do coração, o exame que é o eletrocardiograma, ele apresenta o quê? Sobe e desce, sobe e desce. O sobe e desce é a vida. O sobe e desce. No dia que a linha ficar retinha, deu ruim. Acabou a vida. A gente vai e Vinícius Vinícius foi disso aí. Ele disse assim, amar é viver. E viver é isso. É pesar, é contentamento, é riso, é choro, é vida e morte. Por que não? Afinal de contas, não somos imortais, infelizmente. E eu acho interessante... Ou talvez felizmente. Né? Eu acho interessante quando ele faz essa relação do amor e da vida. Sim. Quando mais lá na frente, né, ele fala, e quando mais tarde me procure. Quem sabe a morte, angústia de quem vive. Quem sabe a solidão, fim de quem ama. Ai, gente, tipo... Mas não estava tão bom, tão romântico, tão intenso, tão maravilhoso, tão riso do riso. Sim. E acabou. Acaba. Fim de quem ama é a solidão. Que eu possa me lembrar do amor que tive. Então, se ele usou o verbo no passado, esse amor acabou, não existe mais, mas ele não quer viver em cada bom momento, ele não está aí querendo zelar o tempo inteiro. Se ele zerou o tempo inteiro, o que aconteceu que esse negócio acabou? Mas perceba que ele diz assim, eu quero lembrar. Mesmo que tenha acabado, né? Porque quando ele cita aí, não sei, de repente a ideia acabou porque a pessoa feneceu, porque a pessoa faleceu, que fala da morte, né? Que a pessoa se foi, não está mais ali. Fala da solidão. Presente e tal. O amor, de repente, acabou aquilo que poderia ser a reciprocidade. Mas ele disse assim, eu quero lembrar disso. Porque essa lembrança faz com que o amor seja eterno. O que é a eternidade? A eternidade é enquanto houver lembrança. Porque mesmo que um dia eu parta, por exemplo, né, eu vou, não sou imortal, mesmo que um dia eu parta, toda vez que alguém falar meu nome, eu estarei vivo. Toda vez que alguém lembrar de uma comida que eu gosto, eu estarei vivo. Toda vez que alguém lembrar de uma palavra que eu disse, eu estarei vivo. Talvez tenha sido isso a ideia dele, não sei. Eu viajei agora. E a gente sempre cita uma pessoa aqui que agora ela me veio de novo. Sim. A Ana Beatriz, a psiquiatra. Sim. O que ela fala? Ela fala que nos momentos felizes que a gente vive, a gente precisa
trabalhar para guardar aquilo na memória, Sim. porque no momento de tristeza a gente pode se resguardar daquilo bom, daquele momento bom vivido para alimentar o nosso momento mais triste. Sim. E aí, na hora que você falou, eu falei, cara, Ana Beatriz, Sim. de novo, Ana Beatriz. Por quê? Essa intertextualidade que a gente traz de um poema de 1939, quer dizer, um poema super antigo, e uma coisa da contemporaneidade, que ela hoje fala e declara, e ela defende a ideia de que a gente deve registrar nossos momentos bons para, quando viver um momento difícil, a gente poder lançar a mão daquilo. Sim. Então, quando o Vinícius fala, no momento de solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive. Olha só, Melina, Raimundo, João, Maria, Pedro, você tá aí, tá sozinho, deu ruim, te largou, você foi embora, desencontraram nessa vida, ou houve um falecimento, que seja, não tem mais aquele amor, mas lembra do amor que você teve. Sim. Lembra da intensidade, lembra da verdade que foi. Então, é um convite, esse soneto, é um convite que eu recebi para viver com mais intensidade. Não só os amores que surgirem, mas as oportunidades que a vida me der para viver. Porque ele fala de amor e vida. Sim. Quando ele faz a relação morte, angústia de quem vive, a solidão, fim de quem ama. É como se ele colocasse assim, o amor, vida, solidão e morte. Então a solidão está para a morte, assim como o amor está para a vida. Aquela conexão de que eu consigo resgatar a vida naquele momento de dor, de solidão, de fragilidade, porque eu vivi aquilo com muita intensidade. E também um convite para a gente lembrar de que não existe felicidade lá na frente. Não existe felicidade lá atrás. É aqui. Quando você registra aqui, isso guarda em você. A partir do momento em que guarda em você, está eternizado em você. E quando você se lembra do amor, mesmo o amor que você teve, quando você se lembra agora, ele está ali, vivo em você. Essa é a grande ideia. E talvez seja a grande coisa de você lembrar que a vida, ela acontece agora. Então, aproveita isso aí, agora. Não existe essa história, mas Raimundo, eu estou aqui com um copo meio cheio, eu devo agradecer pelo copo meio cheio. Você já deve agradecer pelo copo, porque você já tem o copo. Você já tem a vida, já é um motivo de agradecer. Então, já é uma felicidade. E se você tem vida e você já tem um amor na vida, esquece o resto. Ou pelo menos trabalha mais o amor e vai ajeitando o resto. A gente às vezes perde muito tempo com coisas pequenas que vão passar e que vão passar mesmo. E a gente esquece de viver aquilo que é essencial. E o que é essencial? Essencial é amar. Tem uma música que diz assim, essencial é mesmo o amor. Ponto. Essencial é mesmo o amor. Todo o restante é agregado. Como é que eu vejo isso de outras formas? Eu gosto dessa viagem aí. Me permita a viagem? Vamos lá. A gente acha que todo amor tem que ser necessariamente um amor sexual, não. Eu posso ter amizades que são o meu amor na vida. Eu posso ter mais de um amor nesse sentido, no sentido que eu tenho uma amizade, que eu me lembro dessa amizade e eu digo assim, nossa, valeu a pena ter vivido para ter conhecido essa pessoa, para ter estado com essa pessoa. Por que não? Por que não o Vinícius pode ter feito o soneto como se lembrando também de um amigo, uma amiga? Por que não? Né? Por que eu não posso pensar numa amizade que vai além disso aí? Eu tenho um amigo, um colega de trabalho, sei lá, não sei como é que você encaixa isso, mas a gente pode ir além dessa questão da sexualização das coisas. A gente não precisa se prender a isso. Porque quando ele diz de ser atento em cada bom momento, ele está dizendo assim, enquanto eu vivo, eu amo. Nutro, alimento, honro, bacana, né? Enquanto eu vivo, eu amo. E você? Enquanto você vive, você está amando? Você está amando as pessoas? Amando quem está ao seu redor? Amando a você mesmo em tudo que você faz? Em cada bom momento, quando você bebe água, que a água desce pelo seu organismo e você diz assim, isso é bom. E o seu cérebro diz, olha, eu estava precisando disso. Isso é amor.
Sei lá, eu viajei agora aqui. Amor próprio, que é uma Sim, forma de sim. amor, né? E ele fala um amor que não é imortal, posto que é chama. Esse Sim. amor próprio, ele não pode ser chama, não. Ele precisa estar sempre Sim, alimentado sim, e sim. nutrido. A gente precisa cuidar muito da gente, tá, Sim. gente? E quando ele fala não, que não seja imortal, posto que é chama. Aí eu sou muito imaginativa. Então, todo o tempo do poema, eu fico imaginando coisas. Eu fico imaginando, quando fala do encantamento, eu imagino a florzinha. Quando fala chama, eu imagino uma chama cheia de brasa, aquele fogo de fogueira de São João mesmo. Sim. Aí a fogueira de São João, ela cresce grande, linda, daqui a pouco, no dia seguinte, ela, na madrugada, ela apaga. Sim. E como é a chama? Ela é efervescente, ela ilumina Sim. o outro, ela aquece o outro, Bom. ela traz esse aconchego, né? Que se tiver Sim. frio, você chega perto, dá aquele aconchego. Mas acaba. Acaba. E como tudo na vida, Sim. sabe? Quando a gente, em outros vídeos, a gente falou filosoficamente, né, do Heráclito, que cita o rio. O homem entra no rio pela segunda vez, não é mais o mesmo rio, o mesmo homem, porque tudo muda, as Sim. coisas mudam. E o amor, essa relação, seja de amizade, Sim. as relações interpessoais, elas são chama, que elas chegam, acendem, iluminam, mas cumprem seu papel, e quando cumprem seu papel, elas desaquecem, não apagam, mas assim, desaquecem. Sim. Mas eu vou ficar preocupado com vai acabar, vou ficar o tempo inteiro naquela ansiedade. Não, que seja infinito enquanto dure. Essa é a questão, né? Que ele diz assim, olha, não pode ser imortal, você disse aí, posto que é chama. Você disse isso de forma brilhante. Mas ele diz, mas que seja eterno enquanto dure. Aí ele fala da intensidade. Aquele instante. O eu lírico não traz aqui uma questão de tempo para sempre, Sim. mas traz uma intensidade. Sim. Esse amor exacerbado, ele vai ser expresso no que eu vivo naquele momento. Sim. Desde a primeira estrofe lá, quando ele fala sempre, todo momento, não é como assim sempre, se é imortal, se é chama, se vai acabar. Mas o que ele traz, o que ele nos sacode nesse soneto e que ele fala soneto de fidelidade. Sim. Eu sou fiel a quem? Eu sou fiel ao meu amor, ao meu sentimento, ao que eu sinto, ao que eu amo. Então eu preciso ser fiel a isso e viver com toda a intensidade que eu posso. Lembrando, que convite legal, você se sentiu convidado? Lembrando que quando você ama alguém, você não ama somente a pessoa, você ama também você refletido naquela pessoa. Porque quando você se identifica com a pessoa, não é só o fato de, a pessoa é bonita, a pessoa tem um corpo assim, tem uma cabeça. Não. É porque, de certa forma, você se viu na pessoa. E ao se ver na pessoa, você também ama a si mesmo. E quando você ama a si, isso é eterno. Porque você, em você, filosoficamente, é eterno. Aí você fala assim, mas eu vou morrer. Sim, mas você não vai saber quando você vai morrer. Enquanto você estiver vivo, você está sendo eterno. Seja infinito. A sua infinitude está nisso aí. No fato de que enquanto você existe, você é infinito. Você deixou de existir, você não vai saber o que está acontecendo. Desencana, vive. E aí a gente viaja para uma coisa maior. Vinícius nos convida a fazer declarações de amor? Eu acho que o Vinícius nos convida, através desse poema, e ele nos convida a não só fazer declarações de amor, mas a viver toda a intensidade. A viver toda a intensidade que aquela relação pede pra gente. Então, não só declaração de amor, bilhete, flor, chocolate, entrega, tudo. Ele nos faz um convite a sermos fiéis ao nosso sentimento. Sim. É o que eu sinto. E eu concordo com você. Fiel ao sentimento. Aí eu viajo na maionese, a viagem é uma loucura da minha cabeça. Quando ele me diz assim, em tudo ao meu amor serei atento, ser atento é dar atenção. Porque tudo aquilo que eu dou atenção cresce, né? Tudo aquilo que eu dou atenção tem a tendência de prosperar. Essa é uma ideia filosófica básica. E como é que eu dou atenção a um amor? Cercando ele com cuidados, na minha visão, na minha cabeça. Amar nada mais é do que ter cuidado com o outro. Quando eu me disponho a amar alguém, eu vou cuidar daquilo que eu digo que amo. Essa é a minha pequena visão do processo.
E quando ele diz assim, olha, em tudo eu vou ser atento, em tudo eu vou dar atenção, eu vou dar cuidado, eu vou alimentar. E por que não declarar isso? Por que não? Até porque a vida é chama, ela queima, mas ela apaga. Então, de repente você precisa desse empurrãozinho aí para uma declaração ou coisa assim. Por que não? Tenta, vai lá, corre. Vinícius está lhe convidando a isso, a você dizer assim, oi, eu vim aqui ser atento a você, eu vim aqui me declarar a você. Ah, Raimundo, mas isso pode acontecer de a pessoa não querer. Será que a pessoa não vai querer uma pessoa maravilhosa como você? Vai lá. Ou pelo menos, quando a gente dá esse passo na vida, né, e é fiel aos nossos sentimentos, Sim, a gente está sendo fiel a nós mesmos. Sim. Raimundo falou, se a pessoa não te quiser, mas eu estou sendo fiel ao que eu sinto. Exatamente. E que seja eterno o que eu sinto. Sim, o que eu sinto é chama. Vai acabar. E como que eu estou vivendo isso aí? Quando esse título, né, Soneto de Fidelidade, e em momento nenhum ele fala da palavra, ele usa a palavra fidelidade. Não. Mas ele expressa a fidelidade, aquele amor, o tempo todo e de forma insistente. Tem uma figura de linguagem aqui que chama polissíndeto. Poli, vários. Síndeto Você é foi aquela longe conexão. agora, hein? É porque eu amava as aulas de literatura. Então, assistia muito, eu gostava, eu ficava muito vidrada naquilo. Então, procurei algumas coisas, alguns elementos. Eu tentei identificar sozinha e outros foi estudando mesmo. Sim. Mas esse poema ele é rico em figuras de linguagem. Muito e esse rico. polissíndeto, né, essa repetição do e hei de deitada vou um momento, e hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto. Então esse essa repetição de termos, ele enfatiza essa vontade de fazer e acontecer. Sim. E por que não trazer um pouco de exagero para a nossa vida? A gente está poupando, a gente precisa poupar energia para diminuir a conta de luz. A gente não pode poupar amor, energia, carinho, Pode não, zelo gente. pelo outro. Pode não. Não vamos economizar nisso aí, não. Inclusive, vou longe aqui. Nada, talvez não tenha nada a ver com o que ela falou, mas vai ter, se você fizer a conexão. Eu tenho problemas mentais, a minha cabeça conecta isso aí. Você já disse hoje para sua mãe que você a ama, mas Raimundo, você já disse hoje para o seu pai que você o ama, já disse para seu filho, para sua esposa, para seu esposo. Por quê? Porque a gente vai embora, gente. A gente vai embora. Quando a gente for embora, a gente não vai conseguir falar mais nada. Talvez Vinícius esteja querendo dizer assim, ame, mas ame agora. E seja fiel ao seu amor agora. Seja intenso com o seu amor agora, hoje aqui. Esse é o tempo, esse é o momento. Não há outra oportunidade. Amanhã, como a Melina citou, o rio não será o mesmo. Você não será o mesmo. E Ainda que estejamos vivos, né, Rai? E Vinícius está dizendo assim, olha, não é imortal, porque é chama, vai acabar. Mas não permita que acabe sem que você diga, sem que você participe, sem que você viva essa intensidade. Veja como a poesia salva vidas, quando ela diz assim, vem viver esse amor em cada vão momento. E quando ele traz a metáfora, posto que é chama, é um convite que a gente faz aqui para você. Sendo a vida, sendo o amor, chama, vai acabar? Quais são as mudanças que eu posso provocar no meu dia de hoje? Para que a gente não chegue lá no final dela e cantar aquela música de Titãs. Queria ter amado mais. Não, mais. Ter visto o sol nascer. Tá cantando maravilhoso. É o nosso convite para você. Sim. O convite pra gente que a gente faz para você é vem viver mais, vem viver melhor, amar mais, se permitir mais, obviamente com responsabilidade, mas sem perder a chama que vai apagar, mas não deixa apagar agora não. Aproveita esse momento do poema e de repente se declara, se solta, viva, fale com as pessoas. Como a gente citou, não precisa ser necessariamente nada sexualizado. É o amor na sua forma mais simples e pura. Vem com a gente. Afinal de contas, é a gente e você com o Brasil de audiência. Infinito e quanto dure. Vamos?